Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Viário e mais uma vez com meu parceiro Fernando. Convenção Batista, a ordem é de pessoas, a convenção é de instituições. Então a IBAB, até hoje, faz parte da Convenção Batista Brasileira, ainda. O ED não faz parte da ordem dos pastores, mas enquanto pastor da IBAB, ele ainda está ali na CBB. Quando o pastor falou no Ricardo, é o pastor Ricardo Gondim, grande amigo nosso, e a Jerusa, que ele conversou por 2 horas, é a esposa do pastor Ricardo Gondim, que são meus amigos e que eu aproveito para mandar um grande abraço. Drummond, contigo. Pastor, você estava dizendo aqui em off que começou no Ceará, depois com a pandemia expandiu para São Paulo e para o Rio de Janeiro. A Soul Livre já é uma comunidade bastante significativa. Você podia dizer mais ou menos o que difere a Soul Livre das comunidades mais tradicionais, por exemplo, da congregação? Existem algumas especificidades. A Soul, a gente gosta de... Se a gente fosse medir a Soul como se mede, por exemplo, um partido político, a Soul é de esquerda demais para quem é de direita e de direita demais para quem é de esquerda. Nós temos no mundo evangélico uma cisão, uma divisão muito clara entre fundamentalistas e progressistas. Talvez nós sejamos entre igrejas que, na questão, vou dar um exemplo, da homossexualidade, por exemplo. Existem igrejas que consideram a homossexualidade pecado e que são, inclusive, militantes anti-LGBTs. E existem igrejas na outra ponta feitas para LGBTs. A gente é o caminho do meio. A gente nem entende que a igreja, que ser LGBT é pecado, mas também não entende que igreja é um lugar para um tipo específico de pessoas. Então, nós somos uma igreja. Basicamente isso. Nós somos uma igreja batista. Eu sou batista de origem, eu cresci dentro da igreja batista de Porangabuçu, lá no Ceará, uma igreja grande, que hoje mudou de nome, nem é mais batista, mas foi durante 80 anos uma igreja batista. Depois da morte do fundador, ou de um dos fundadores, acabou virando outra coisa, enfim, tá na busca dessa identidade. Mas eu cresço na igreja batista, esse é meu ambiente de fé. Eu faço seminário, sou ordenado pastor por um pastor batista, por uma comunidade batista. E a Soul hoje é uma igreja membro da Aliança de Batistas do Brasil. Eu falei que a Convenção Batista Brasileira era uma das convenções de igrejas a mais conservadora. A Aliança é a mais progressista. Então a Aliança de Batistas do Brasil reúne igrejas batistas de 50 anos, de 60 anos, de muitos anos de vida, que se abriram numa perspectiva teológica para questões como o lugar da mulher, o lugar da população LGBT, o lugar de pessoas pretas. Essas discussões que são de cunho social foram agora pensadas a partir de uma perspectiva teológica. Então essas igrejas abraçaram uma outra perspectiva. Nós fazemos parte desse campo. Mas assim, se a gente for... uma coisa que eu costumo dizer é que eu entendo que o evangelho ele é mesa. Nessa mesa, o publicano, quando a gente pensa na teologia, no evangelho, o publicano é o cara mais à direita, é o coletor de impostos. Que o publicano, como Mateus, por exemplo, era um, e o zelota, que eram os radicais de esquerda da época, os revolucionários, em torno dessa mesa do Cristo, eles se reconhecem irmãos. Então, na Soul, eu tenho pessoas que são liberais, são de direita, são conservadores em várias áreas, do aspecto político, por exemplo, que gostam de uma democracia liberal, e eu tenho gente que quer a revolução do proletariado. E tá tudo bem, eles se reconhecem como irmãos nessa mesa do evangelho. E a gente tá nesse lugar ali do meio Dentro da Bíblia, a Bíblia ela defende ou ela é contra a comunidade LGBT? A gente ouve muito isso. A Bíblia diz que os gays são endemoniados ou os gays vão para o inferno. E outros dizem, não, isso a Bíblia não diz. Tá? O Ed René mesmo fala, nós temos então que renovar, ou que reavaliar, ou que atualizar a Bíblia. Afinal, a Bíblia defende ou não defende a Soul Livre? Não defende não, mas também não defende nenhuma outra. Na verdade, a Bíblia não diz nada. A Bíblia é um texto que é lido. Quem diz é quem lê. A Bíblia, ela é a história da experiência com Deus de um povo específico. E a função da Bíblia é apontar, aí é um olhar de alguém que pensa o texto a partir do Cristo. É apontar para o Messias. Todas as profecias da Antiga Aliança apontam para o Messias. Todos os textos do Novo Testamento
falam sobre o Messias. Então, na verdade, a Bíblia aponta para o Messias. Essas questões, elas são discutidas pelas pessoas em seu próprio tempo. O que nós temos na Escritura são 7 textos que são utilizados, que a gente chama de textos de terror. Então, são textos que foram... de terror? Textos de terror. Que são os textos utilizados para tratar sobre sexualidade humana e principalmente para atacar a comunidade LGBT. A questão é que esses textos, eles têm possíveis, muitas formas de serem lidos. E sobre a minha ótica, sobre a ótica da igreja, inclusive, até o século VI, não tinha nada a ver com homossexualidade. A ideia de pensar esses textos... Aliás, a palavra homossexual é do século XIX. Como um texto que tem 2, 3 mil anos trata de um tema que não era questão. Então, na verdade, é um anacronismo. É uma tentativa anacrônica de ler o texto. Quando, por exemplo, o texto de 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, que diz: homossexuais não entrarão no reino dos céus. Que a maioria das Bíblias está escrito dessa forma, as Bíblias protestantes, porque a Bíblia católica na Nova Jerusalém fala os promíscuos. Promíscuo pode ser muita coisa. Lutero, quando vai escrever, a tradução alemã de Lutero chama de pedófilos, porque o texto trata de malakoi e arsenokoitai. Esse é o termo. Malakoi é um termo grego para dizer molenga, mulherzinha, que a gente diria hoje. Mas mulherzinha não é gay, né? Não é gay. É tipo assim, deixa de ser fracote. Deixa de ser mulherzinha, para de agir como mulher. Porque mulher é visto como símbolo de fraqueza. Uhum. Então, na verdade, não é um termo que trata, não é um termo preconceituoso com LGBTs. É um termo misógino. Uhum. Tá chamando de mulherzinha. Tá? Frouxo. Homem frouxo. Pronto. É isso que Paulo está dizendo. E no contexto ali, está dizendo assim, não seja alguém que quando diz uma coisa está sentado, mas quando levanta não serve mais para nada. Ele está dizendo, não seja alguém de caráter fraco, frágil. Não seja alguém assim. Arsenokoitai. É uma junção de duas palavras. A junção é tipo, aquele que penetra. O contexto dessa palavra tem a ver com a prática que os greco-romanos tinham de relacionamentos homossexuais. Só que Paulo está escrevendo ali para uma cidade que o que acontecia? As crianças eram vendidas para serem diversão de quem tinha recurso. Arsenokoitai. Paulo está condenando a prática do abuso desses meninos, desses mancebos. Não tem a ver com a relação afetiva entre dois adultos que se amam e que decidiram se relacionar sexualmente. Está falando de abuso. E é interessante porque as mesmas pessoas que usam o púlpito para usar esses textos para condenar a homossexualidade são as pessoas que abusam das crianças, que cometem o mesmo pecado que Paulo de fato está condenando. Os abusos sexuais, basta a gente abrir o Twitter e botar pastor, padre, são cometidos geralmente por líderes religiosos que são conservadores, que estão em defesa da família e que abusam na igreja e dentro de casa dos seus filhos. Como é que um homossexual, vou usar o termo homossexual, sim, claro, ou um gay, chega a uma liderança de uma congregação, chega à liderança de uma igreja num país que discrimina tanto homossexuais? Assim, no meu caso especificamente, né, eu falei, eu não sou heterossexual, né, eu sou um homem bissexual. Eu fui ordenado pastor antes de saber que eu era, né? Então não era nem que eu estava me escondendo, eu nem sabia. Então, Mas e depois que se descobriu, como é que a própria congregação viu isso? Foi um inferno. Foi um inferno. Conta para nós um pouquinho desse inferno. Eu me compreendo num processo muito mais de crise de fé que tinha a ver com outras coisas. Meu processo de crise de fé, ele tinha a ver com a forma que a igreja lidava com a questão financeira. Era isso. Eu era de uma comunidade muito rica, uma igreja muito rica, que eu enxergava prioridades para o recurso e a liderança enxergava outras prioridades. Graças a Deus, as prioridades que a liderança enxergava nem eram de enriquecimento pastoral. Faço essa ressalva, não era. Muito pelo contrário. Mas era de estrutura em detrimento de pessoas. Então era gente que estava passando necessidade, mas a igreja tinha que ter a cadeira de veludo. Então,
dá para ter a cadeira de veludo, mas espera só um pouquinho, espera 3 meses. E aí eu começo, e dentro, como eu nasci dentro disso, né? Eu sou bisneto de pastor presidente da Assembleia de Deus. Eu já tinha um bisavô que era um homem muito importante dentro da estrutura evangélica no estado do Ceará. Na verdade, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, que era uma convenção só. Então, o meu avô era, junto com outro pastor, eles dividiam a presidência, mas o companheiro dele foi eleito deputado federal pela igreja, ficava em Brasília, então a gestão da igreja, de fato, era do governo. Então, eu nasci nesse ambiente. Eu brincava de carrinho embaixo do gabinete, da mesa do meu bisavô, que recebia todos os problemas da Assembleia de Deus no estado do Ceará, e eu estava ali brincando de carrinho, ouvindo tudo. Fui alfabetizado nesse ambiente. Fui alfabetizado lendo o livro de Daniel, inclusive. Foi a minha cartilha do ABC, foi o livro de Daniel. A minha vida foi na igreja. Sou ordenado, vou pro seminário. Fui pro seminário com 13 anos de idade. Eu entro no seminário com 13 anos. Eu ia fazer 14 anos ainda, faltavam 15 dias. Me formo com 17. E sou ordenado com 17 anos ainda, dia 25 de setembro de 2005. Fui muito precoce. Quando eu entro em crise de fé, eu já tinha 23, já tinha 5 anos de ministério pastoral. E é nesse momento que você se vê... Exatamente. Aí nesse momento, porque depois a psicanálise eu faço terapia há muito tempo, lógico que eu percebia olhares diferentes, sentimentos, sensações, mas talvez o fato de ser um homem bissexual e nunca ter dificuldade nenhuma de me relacionar com mulheres, eu sempre achei, rapaz, isso aqui não é homossexualidade, ou homossexualismo, como eles gostam de dizer, isso aqui é tara. É outra coisa, é porque o desejo está para além é o demônio. Uhum. Então, olha só, eu gosto, mas enfim, é uma tentação. É uma tentação, mas é uma tentação que não tem a ver com o homem, não tem a ver com o corpo humano. É isso, assim, na minha cabeça não tinha a ver, não, eu sou bi, eu não pegava para mim essa ideia. Quando eu chego nesse lugar, com 23 anos, eu começo a pensar outras coisas, eu me permito duvidar de algumas coisas, eu coloco algumas coisas em xeque. Aí essa é uma questão. Aí eu chego para os meus líderes e conto, pastor, eu acho que eu não sou tão hétero puro sangue assim como eu pensei que eu era, não. E aí começa um processo, eu contei para minha família, aí começa um processo de inferno. Eu fui... Mas a princípio, então, tu não teve dificuldade de contar, abrir o jogo. Total. Por quê? Uma das coisas que para mim são muito claras, o apóstolo Paulo diz que ele esmurra o próprio corpo para que quando ele estiver pregando, ele não seja achado envergonhado naquilo que ele condena no culto. Uhum. Então, eu estava dentro de uma estrutura que via a homossexualidade como pecaminosa. E eu acredito que a relação pastor-ovelha deve ser uma relação de transparência. Uhum. Até hoje eu acredito nisso. Antes de que eu tivesse qualquer envolvimento homoafetivo, eu disse, tô me sentindo dessa forma, vamos resolver. Não sei o que é isso aqui, não. Até então, e a primeira coisa, meu pastor falou, então vamos fazer o seguinte, irmão, vamos junto, vencer isso. Aí começou o processo de cura. Vencer isso no sentido de cura, É. a cura gay, né? Começou o processo de cura, aí ficou muito ruim. Porque os processos de cura, eu participei de retiro, chamado Retiro dos Inconformados. Fui ministrado por gente muito famosa. Mas tudo bem, só um pouquinho, para entender, ficar bem claro. Mas então, em algum momento, tu acreditou que tu poderia ser curado? Sim, ou que eu achei que era uma curado? disfunção. Uhum. Eu achei que era uma disfunção. E achou que era o demônio agindo. A esse momento, inicialmente sim, mas nesse momento eu achei que era muito mais uma questão psicossomática. Mais uma questão emocional, que tinha a ver talvez com algum trauma. Tu já era um pastor com referência para algumas pessoas? Aquele é o meu pastor? Eu era da equipe pastoral de uma igreja de 4.000 membros. Então, sim, E gerou algum tipo de decepção para essas pessoas quando souberam? Assim, como eu topei o processo, então inicialmente o olhar da igreja para mim nossa, que lindo, olha só, tá... É isso. Tipo, nossa, tá se submetendo à tortura, que legal. Tá se sacrificando. O sacrifício é visto como muito interessante. Eu passo a ser uma decepção quando eu não aguento mais o processo. E aí o processo foi que me destroçou emocionalmente. Eu saio do processo de cura e eu cometo 2 tentativas de suicídio. Que nunca tinha acontecido. Quem são as outras pessoas que participam do Congresso dos Inconformados? Eram pastores também?
pastores, filhos de pastor, era muita gente. E ali não tinha uma troca de figurinhas do tipo, o que a gente está fazendo aqui? Não, a troca, na verdade a gente dialogava pouco entre a gente. E os processos são tipo, dormir pouquíssimo, a gente acorda às 5 da manhã e o dia de oração, de unção na cabeça, dormir no chão gelado, é um processo de tortura física. Nossa Senhora. Porque se você, é o princípio do jejum, se você consegue dizer não para aquilo que é uma necessidade vital do seu corpo, que é comer e beber, que é o desejo de descansar, você consegue dizer não para qualquer tentação. Então, se eu treino o meu corpo a passar por situações extremas, eu consigo dizer não ao desejo sexual. Esse é o processo. A lógica do processo é esse. É por isso que todo o processo de cura é extremamente violento. Extremamente violento. É por isso que pessoas como a Carol Eller se suicidam. Porque você topa passar por um processo extremamente violento que não dá certo. Porque é a condição. Porque é uma condição. Porque não há o que ser curado. Ao contrário, o processo traz coisas para serem curadas depois. Traumas para você lidar depois. Porque é muito complicado. Então, são eventos... Inclusive, eu tenho empreendido uma luta, uma caçada, na verdade, para ser mais... a qualquer instituição que pratica esse tipo de tortura. Quem propõe esse tipo de tortura acredita na possibilidade da cura? Não sei. Eu acho que quem opera, quem é operacional dentro desses espaços, acredita. É a boiada. Opera. Quem topa também acredita. O pai que manda também acredita. Mas em algum nível, hoje, eu conheço essa turma. E eu tenho convicção de que boa parte deles não acredita. Até porque existem muitos homossexuais que têm vida homossexual vendendo cura gay. Então, assim, não serve nem pra ele, rapaz. Como é que vai servir pros outros? Só que já tá tão envolvido dentro dessa estrutura milionária, que é caro, é muito caro o processo de cura. Essas tentativas não é assim, eles estão me ofertando algo para salvar a minha vida. Não, meu irmão, é caro. Você paga caro para ir para um Nesse momento tem muita gente tentando essa cura. Tem cursos online, inclusive, de cura, que são caríssimos. Tem a Estância Paraíso, da Igreja Batista da Lagoinha, que pratica cura gay. Tem a Missão Avalanche, que pratica cura gay. Tem a Êxodos Brasil, que pratica cura gay. Todas essas instituições são instituições que vendem cura gay. Então, sim, tem muita gente. Eu tenho entrado em contato com o Conselho de Psicologia, Conselho Federal de Psicologia, com instituições como o Ministério Público. Tenho recolhido, porque na SOU nós recebemos muita gente que passa por esse tipo de processo. Por exemplo, eu resgatei um rapaz aqui do Rio de Janeiro, em 2021, que tinha sido internado compulsoriamente no hospital psiquiátrico pela família. Depois de passar por retiro, depois de passar por oração, a família e a igreja botaram ele no púlpito da igreja e rasparam o cabelo do menino à força, na frente da igreja inteira. Todo tipo de tortura que você imaginar, esse rapaz sofreu. E aí ele acabou tendo muitos prejuízos psicológicos. Eu cheguei no Rio de Janeiro pro primeiro encontro da SOU em 2021 e ele conversou comigo. Eu olhei pra ele e disse assim: meu irmão, você quer ir embora? Aí ele disse: mas eu não tenho pra onde ir. Mas é um cara formado em música, tipo, de toda uma preparação técnica. Eu disse: faz o seguinte, vamos embora pra Fortaleza. Enquanto você não conseguir emprego, casa e comida não vai faltar. A gente apoia uma instituição que acolhe pessoas nessa situação. Graças a Deus, hoje ele é o nosso líder de louvor em Fortaleza, professor de música, professor de canto, tem o próprio apartamento, tem a própria vida, tá aí voltando para a carreira musical, fez tratamento psicológico, toma medicação, porque causa danos na vida, enfim, tá nesse processo de reconstrução da vida dele. E como ele tem muitos, eu disse: eu quero toda a documentação de tudo que você passou em instituições evangélicas que vendem cura gay, em clínicas que são clínicas de evangélicos que topam internar compulsoriamente pessoas homossexuais, que repetem o que a Anísio da Silveira combateu na reforma manicomial, que o manicômio de Barbacena era basicamente de pessoas homossexuais, que eram consideradas loucas, disfuncionais, a mesma prática. E no meu TikTok, inclusive, tem um vídeo que eu trato sobre isso. A igreja evangélica, fundamentalista, conservadora, trata a homossexualidade da mesma forma que o nazismo trata. Não há nenhuma diferença nas práticas nazistas
para as práticas que a igreja evangélica faz com pessoas homossexuais. Só não podem fazer lobotomia, pelo menos não lobotomia física, mas um processo lobotômico de lobotomizar as pessoas do ponto de vista psicológico é o que mais A acontece. situação é muito mais grave do que eu imaginava que era. Mas antes eu quero falar para vocês que estão aí, curte, compartilha, comenta, apoia, torna-se membro, mas manda perguntas. A gente pode depois encaminhar também para o pastor estas perguntas. Eu não sei se tu tem alguma questão dessa, porque depois a gente tem que falar de Deus e de Jesus. Não, nessa questão, eu só queria lembrar aos nossos espectadores e espectadoras que o manicômio em Barbacena, ou o hospício de Barbacena, como era chamado, foram cerca de 60 mil pessoas mortas, né? O Brasil precisa reencontrar com o seu passado. E aí sim, tinham pessoas homoafetivas, tinham pessoas homossexuais, tinham pessoas mães solteiras, tinham pessoas de todos os tipos que comiam ratos. Ou seja, a loucura era uma questão moral. Era moral. Se estima que 70% das pessoas lá não tinham problema nenhum psicológico. Vou fazer um parêntese, porque talvez a gente até pense nisso depois. Não há nada mais diabólico e anticrístico do que a régua moral. A moralidade, ela é um adversário do evangelho e não uma aliada. Alguém que defende moralidade em nome de Jesus, na verdade, está cometendo uma profunda heresia. A moralidade, ela é antagônica ao cristianismo, mas a gente De alguma forma, isso aí está na obra A História da Loucura do Foucault. Sim. Principalmente a questão dos manicômios. Pastor, Deus, Jesus, questão de gênero. A gente vê muita questão do tipo assim, não dá para dizer que Deus é homem nem que Deus é mulher, mas a Bíblia afirma que Deus é homem ou que Deus é mulher. Estou perguntando se a Bíblia afirma. E se há uma resistência para tratar Deus de uma forma diferente de homem e de mulher? Há uma resistência, eu vou começar de trás para frente. Há uma resistência porque a Bíblia, ela é majoritariamente, ou pelo menos publicamente, interpretada por homens na história. A gente, se tem uma coisa que a gente faz, é esse processo de transformar Deus em algo que é parecido com a gente constrói Deus à nossa semelhança. Então, o próprio apóstolo Tiago diz que quem lê a Escritura contempla o próprio rosto no espelho. Ou seja, se eu leio me enxergando, primeira coisa, há resistência, e sim por conta da interpretação que é majoritariamente masculina. Mas a Bíblia coloca Deus dessa forma? Não. Na verdade, a primeira apresentação de Deus na Escritura, que é na criação, Deus é feminino. É Ruach. Ruach, ou Ruá, é uma palavra feminina. Então, o Espírito que paira sobre as águas e que cria todas as coisas é deusa e não Deus. Então, Deus se apresenta na Escritura, na criação de todas as coisas, como uma mulher que dá a luz. Então, no Apocalipse, também é uma mulher dando a luz. Então, a ideia de Deus, quando Deus fala com Israel, é: ainda que uma mãe se esqueça do filho, eu não esquecerei de vós. Quando Jesus fala a Jerusalém, eu sou uma galinha querendo ajuntar os pintinhos aqui de baixo, mas vocês não me quiseram. Se coloca no feminino. Então, o próprio Cristo e o próprio Deus não tem problema com isso. O problema é a interpretação, que é majoritariamente masculina. E aí, a gente está sujeito aos nossos preconceitos. Por isso que eu tenho incentivado na nossa comunidade a leitura de mulheres, a leitura de teólogas. E aí eu deixo a indicação da pastora Odja, a pastora Odja Barros, pastora da Igreja Batista do Pinheiro, uma das teólogas biblistas mais competentes e preparadas que esse país tem, que já palestrou em vários lugares do mundo, reconhecidíssima, traz uma visão, uma leitura bíblica feminista. Nós precisamos pensar uma leitura bíblica feminista, uma leitura bíblica a partir do olhar da mulher. Então, quem quiser depois pesquisar, fica a indicação. Pastora Odja tem diversos livros e vale muito a pena a leitura. E aí, a partir dela, tem as referências dela que você vai ler tudo e vai conseguir encontrar muita coisa lá. Eu quero lhe deixar bem à vontade agora, tá? Eu vou citar alguns nomes. Tá. Eu digo à vontade, não precisa corroborar com as minhas críticas e ataque a essas pessoas, mas se quiser também, pode também. Existe um pastor nas redes sociais que está crescendo muito nos últimos 10 meses para cá, que é um pastor calvinista ao extremo, chamado Rodrigo Mocelin. Está crescendo muito e é um calvinista que eu diria um calvinista escroto. Isso eu estou falando.
Eu que estou falando isso aí. Esse pastor, na semana passada, no Twitter dele, ele colocou assim: feminino de professor é professora, feminino de doutor é doutora, feminino de arquiteto é arquiteta, feminino de pastor é impostora. Isso ele colocou no Twitter dele, porque na teologia dele, mulher não pode nem sequer falar absolutamente nada da Bíblia. E ele tem crescido muito nas redes, sobretudo pela questão da mulher, dizendo que a mulher tem o seu lugar, que a mulher tem seu espaço, que a mulher tem que cumprir a sua função, que a mulher não pode cumprir função de homem e tudo mais. Esse pastor tem tido 1 milhão de views nos seus vídeos e crescendo de uma forma assustadora, inclusive agora ultimamente defendendo Israel no que está acontecendo na Palestina. Como é que o pastor vê esta questão da mulher na igreja, nesta visão calvinista, nessa visão fundamentalista? Eu tenho que pensar antes de falar, porque eu posso fazer críticas mais ácidas do que você sobre isso. O calvinismo tem um grande desserviço à humanidade. E eu não consigo imaginar, na verdade... Para além da predestinação, não é só ela o problema? Não é só ela o problema. A teologia calvinista, ela está pensada para que dominadores continuem dominando e dominados continuem sendo dominados. A teologia calvinista, ela é uma tentativa de estruturação social, de engessamento desses lugares na sociedade, dessas classes. E isso produziu males inomináveis. Os ícones calvinistas, por exemplo, vou citar um deles, o Jonathan Edwards, por exemplo, que é um dos grandes teóricos do calvinismo, um dos grandes pregadores calvinistas. Foi um dos líderes na Revolução Americana dos escravocratas, do direito de ter escravos. Inclusive, antes disso, era amigo do Wesley, do John Wesley, metodista, né? Se pesquisar. Charles Wesley também, Charles Wesley, exatamente. O John vai para os Estados Unidos, vai pregar nos Estados Unidos, e ele tem um debate sobre escravidão com o Jonathan Edwards, e eles rompem até morrer. Porque o John Wesley foi um dos líderes do movimento abolicionista britânico. E o Jonathan Edwards defendia o direito de se ter escravos. Tem um evento nos Estados Unidos no início do século XX, que eu não me lembro agora se ele é metodista, que é o reavivamento da Rua Azusa. Não é metodista, mas acaba bebendo no metodismo, né? É muito mais o surgimento de um outro movimento, que é o movimento pentecostal, do que uma continuação. É 1909, 1910? Isso, exatamente. Assim, né? Inclusive tem um musical lindo apresentado em São Paulo pela companhia Nissi, que enfim, vale muito a pena ver. Eu fui já 2 vezes assistir. Fantástico. Então assim, o calvinismo sempre se posicionou ao lado dos opressores, nesse lugar de manutenção de opressões. Quando eu falo de predestinação, não é só predestinação céu e inferno. Eu sou predestinado a ser escravo, eu nasci escravo porque eu sou predestinado. Eu sou predestinado a ser mulher, portanto a servir. Eu sou predestinado a ser homem. Desculpa, eu tenho que mandar. Então, é uma visão obtusa da realidade. Assim, esse pastor que você citou, eu tenho a alegria de dizer que eu nunca assisti um vídeo dele. Sei quem é, porque no Twitter, né, quando aparece, aí eu silencio qualquer coisa. Assim. Inclusive silencio quem compartilha. Mas assim, se ele se coloca como um calvinista radical, eu já tenho dificuldade, eu já não me sinto seguro para estar mesmo que ele. É perigoso. Então. Mas faria a pedido um react das falas dele? Faria o react. Faria o react porque eu não estaria falando com ele. Sim. Porque tem uma coisa que eu aprendi, assim, eu não topo debate. Porque debate, ele acaba que nem quem está debatendo comigo muda nada, nem eu mudo nada, não transforma nada. Eu concordo. Mas eu não perco um segundo da minha vida. Eu tenho muito hater, obviamente, pelas coisas que eu falo, pelas coisas que eu prego, e haters que já passaram esse lugar do virtual. Eu já tive minha casa, eu já acordei de madrugada com gente armada tentando invadir minha casa, né? Tipo, eu já fui ameaçado de morte de ser protegido pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Fortaleza. Você acha que isso veio de evangélico? Eu tenho absoluta certeza. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Nós tivemos aqui o pastor Sérgio Duzilek conosco. Um amigo precioso. E ele disse que recebeu ameaça de morte de evangélicos. Eu recebi ameaça de morte e, na verdade, o planejamento da ação que levou pessoas armadas para a porta do meu apartamento. Eu morava no 3º andar. Eu passei a semana recebendo ameaças nas minhas redes sociais. E todas as ameaças eram: cuida com a tua vida. Você está falando demais, uma hora vai rodar.
E com outros termos bíblicos, né? Tipo assim, Deus vai pesar a mão e tal. E até que falou assim, teus dias estão contados. Coisas desse tipo, assim, como se fosse profecia. Eu acordo 3 horas da manhã, escuto um barulho na varanda do apartamento. Era um predinho, né? Predinho baixinho é fácil. O cara é profissional só. Isso em Fortaleza. Em Fortaleza. Eu acordei, eu puxei o meu blackout da cortina e olhei pra varanda do apartamento. 2 caras armados com a barra de ferro, forçando a porta pra abrir. Só que a minha porta era muito segura. Eu tava recebendo ameaça, eu mandei botar um monte de folha nela por dentro. E eu simplesmente sentei no chão do quarto, fiquei orando, pedindo pra eles não conseguirem abrir. Eu não tinha o que fazer. Quando o dia amanheceu, eles foram embora, o dia amanheceu, eles ainda deixaram a barra de ferro na sacada. Eu mudei de apartamento. Assim, inclusive era uma quarta-feira, foi da terça pra quarta. Eu mudei de apartamento, passei a morar no 12º andar, que da entrada até lá em cima era tudo com biometria. Então, já recebi muitas ameaças de morte. Já de madrugada, numa outra casa que eu mudei, desde que a Soul começou, a Soul vai fazer 5 anos em março. Por ameaça, eu já mudei 3 vezes de casa. De telefone, 3 vezes também. Então assim, eu sei que essa turma é capaz, então não é seguro estar perto. Mas, então eu tenho muito hater. Então eu não perco tempo, voltando ao meu raciocínio, eu não perco tempo, eu não gasto tempo discutindo com o fariseu. É a mesma lógica que Jesus usava. Todas as vezes que a Bíblia diz que os fariseus o tentaram, Jesus não responde aos fariseus, ele se volta para a vítima dos fariseus. Quando ele está com a mulher arrastada, a mulher adúltera, que a nossa teologia diz que era prostituta, mas a Bíblia não trata como prostituta, trata como uma adúltera, é porque, falei isso no púlpito, inclusive com essas palavras, esses dias eu disse, por quê? Porque são livros que valem, mesmo que quem não leia pela ótica da fé, é um documento histórico importante, mas não é a palavra de Deus. É palavra de gente sobre Deus. A palavra de Deus é o Cristo. É a encarnação. A palavra de Deus, ela encarna no Cristo. E aí, a minha pergunta é, se imaginemos hoje, vamos elencar quais são as pautas do movimento evangélico. Lugar da mulher, aborto, LGBTs, maconha. Talvez mais algum. Religião de matriz africana. E perseguição. Não é nem religião, é perseguição a religiões de matriz africana, racismo religioso. A palavra de Deus encarnou no mundo e não tratou de nenhuma dessas coisas. Será que é importante mesmo isso aqui? A palavra de Deus encarna e não trata de nenhum desses temas. Ou não tinham gays no período greco-romano? Não tinham mulheres. Inclusive, Jesus é sustentado por 3 mulheres durante o ministério dele inteiro. Coitado do pastor que você citou. Ele já ficava chateado. Jesus já não cabia na igreja dele, porque era sustentado por mulheres. Vivia do ministério e era sustentado por 3 mulheres. Então, não havia, no tempo de Jesus, quem gostasse de maconha ou de cânhamo, como é conhecida. Inclusive, falta leitura bíblica. No Velho Testamento, na ordenança de como é o culto no templo, o incenso que eles defumam, o santo dos santos, é cânhamo. Cânhamo é maconha, viu? Então, Deus mandava o sacerdote defumar o templo de cânhamo para ter contato com Deus. Como é que a gente discute isso? A gente precisa pensar sobre isso. O sacerdote ouvia Bob Marley, tá? Eu tô brincando. Mas enfim, essas questões não eram pauta para Jesus, não foram pauta para Jesus. Pelo contrário, o evangelho ele foi anunciado aos pobres e aos oprimidos. É porque essa turma nem se vê como pobre, nem como oprimido, nem como pobre de espírito, e eles não têm capacidade de ouvir o evangelho, porque o evangelho não é para eles mesmos. Como a gente está chegando na última parte, eu quero passar para o Drummond. A gente tem 15 minutos ainda para conversar e está passando muito rápido. Eu quero passar para o Drummond fazer uma pergunta e depois eu quero me colocar como ateu na história. Pastor, eu queria fazer uma pergunta mirando sucintamente a resposta. São 2 perguntas, na verdade. A primeira, existe algum amparo bíblico para a cobrança do dízimo? Essa é a primeira. E a segunda, que já não tem muito a ver com isso. A gente está vivendo o Apocalipse, o livro de Apocalipse é interpretado de uma maneira correta? Quanto tempo a gente tem? Vamos lá. Primeiro, não há base bíblica para o dízimo ser instrumento de exploração. Ponto. Não há. Agora, a gente precisa ressignificar o uso do dízimo, a utilização do dízimo. Existe o dízimo na utilização no tempo da lei, que ele foi transformado em um imposto para sustentar a estrutura religiosa e o reino de Israel. Naquele momento, o dízimo, os 10% de cada tribo da colheita, era para alimentar o rei e a sua corte e para o sacerdote. Existe o dízimo
a prática do dízimo no Novo Testamento. Cristo diz assim, vocês dão o dízimo dos fariseus. Vocês dão o dízimo do endro, da hortelã, do trigo, da cevada. Vocês fazem isso aí, que a lei manda. Mas vocês não visitam os órfãos, a viúva, não acolhem o estrangeiro, não defendem o oprimido. Vocês devem fazer isso sem esquecer disso. Essa é a palavra de Jesus. Quando Paulo trata da questão financeira nas cartas, que Paulo é o sistematizador do pensamento cristão, pelo menos o primeiro sistematizador da fé. Quando Paulo trata, ele não usa a palavra dízimo. A palavra dízimo, ela se perde da igreja, ela deixa de ser, porque não há a obrigatoriedade dos 10%. Então não existe na igreja a questão tem que ser 10%. Existe a generosidade, a oferta generosa. Então, quando Paulo trata disso, ele trata por um viés de alegria e generosidade. A motivação não é mais uma obrigação. Não há a obrigatoriedade, se eu não der o dízimo, não serei abençoado. Se eu não der o dízimo, eu não vou ter Deus junto comigo no meu projeto. E se eu der, Deus vai chegar e vai multiplicar. Não existe essa lógica. Então, o dízimo, a oferta ou o dar passa a ser gratidão e comprometimento com aquele projeto. Eu acredito, é numa relação de namoro. Quando a gente tá apaixonado, pizza de R$200 é barato. O cara quer chegar junto, o pastor fala em motel também. O motel mais caro é barato. Então, quando a gente ama o negócio, a gente coça o bolso. O que Paulo trata na questão financeira é assim, se você ama e acredita, você ajuda. Na medida, e aí ele coloca, na medida que você já foi abençoado, aquilo que você já tem. Na Soul, a gente tem uma prática sobre isso, que é para preservar a igreja. Nós não temos maquineta de cartão. E não teremos. Por quê? A lógica é, eu já tenho, e de parte disso que eu já tenho, sem fazer loucura, eu contribuo com a minha comunidade, porque aquilo ali é uma estrutura que precisa de dinheiro para pagar. Mas, se eu passo no crédito, eu estou ofertando daquilo que eu ainda não tenho. Então, por esse motivo, nós não temos maquineta. Porque eu estou incentivando a comunidade a fazer um ato de fé, que na verdade é um ato de responsabilidade, na ideia de que não, quando chegar a fatura, Deus ajuda a pagar. O quê, meu irmão? Deus não tem compromisso com responsabilidade financeira nossa, não. Deus não paga boleto. Deus não paga boleto, nem os meus, nem os da igreja. Então assim, a ideia é, essa comunidade é importante para você? Você tem? Então você abençoa. Ah, pastor, eu não tenho. Então, meu irmão, me avisa, porque o dízimo tem que ser uma via de mão dupla. Quem tem dá e quem não tem tira. Tá faltando talvez esse outro lado nas igrejas, que só uma pessoa tira ou só um grupo tira. Não, o dízimo na igreja tem a função de manter ou de garantir vida digna para os membros daquela comunidade. Se alguém na igreja fica desempregado e não tem seguro-desemprego e aposentadoria, a igreja tem obrigação de manter essa família com o dízimo daquela igreja, não só a família do pastor. Se alguém da igreja tem a casa inundada, a igreja tem obrigação de resolver o BO. Então, a função da oferta do dízimo é para a dignidade da comunidade e não mais para o clero somente. Inclusive, por exemplo, na Soul, tem pastores tempo integral e pastores voluntários. Alguém que tem uma renda, uma vida que já é confortável, não tem por que receber dinheiro da igreja. O dinheiro é para quem não tem. E nós temos pastores tempo integral. A igreja demanda ser tempo integral, então a pessoa não tem como fazer outra coisa da vida dela. Ela precisa ganhar esse dinheiro para viver à disposição da igreja. Então, assim, por exemplo, até hoje, eu tô com 5 anos de pastor da Soul, eu ainda não tenho salário. Não tenho. Eu faço outras coisas da minha vida que me garantem o meu padrão de vida. A Soul não tem condições de me pagar. Então, a gente ajuda mais outras pessoas. A própria estrutura. Agora, o dízimo não é uma prática da lei. Abraão, quando encontra com Melquisedeque, portanto, antes da lei, ele entende que Melquisedeque é rei sacerdote do Deus Altíssimo e ele pega o dízimo de tudo que ele tinha e entrega a Melquisedeque como gratidão a Deus. Então, a prática da generosidade, do dar, é uma prática que não está presa à lei, que ela é uma prática... A lógica é o seguinte, eu só tenho como abraçar Deus, servir a Deus servindo a outra pessoa. Então o dízimo não é dado a Deus, não. O dízimo é dado a outra pessoa mesmo. É uma comunidade, é gente de carne e osso. Abraão entende que Deus é bom com ele abençoa Melquisedeque. Eu entendo que Deus é bom comigo, eu abençoo Fernando Viário.
O dízimo é uma prática de gratidão a Deus que eu abençoo a vida de outra pessoa, ou de outras pessoas, ou da comunidade. Enfim, não existe lógica para que alguém diga, se você não dizimar, você é um ladrão, vai ter o devorador, como se o diabo fosse um pitbull que ele solta nas canelas se a gente não der o dízimo certinho. Não. Se o dízimo, inclusive eu digo isso na Soul, se você ainda não ama essa comunidade, ela ainda não é, você está visitando, se você colocar a mão no bolso agora, fazer o Pix, não vai ser uma coisa leve, de gratidão, vai ser de alguma forma, vai ser ou uma troca, ou um constrangimento, não faça isso. Porque esse dinheiro merece para uma pizzaria. Ele vai ser muito melhor gasto se você sair daqui, for com a sua família, comer e tomar uma cerveja. Ou no motel. Ou no motel. Gaste dessa forma, porque vai gerar alegria. O dízimo, a oferta, precisa gerar naquele que dá alegria. Então, e o Apocalipse? Assim, o tempo do fim, aliás, a gente está caminhando para o fim desde o começo. Parece redundante, mas é isso. O livro de Apocalipse não se propõe a tratar especificamente de questões que estão para o nosso futuro. O livro do Apocalipse, na verdade, é uma ilustração poética de como a igreja deve se posicionar diante da injustiça. E trata de questões do tempo da igreja primitiva. 666 é o número da besta, quem lê entenda. 666 se refere ao imperador de Roma. A tentativa de você pensar numericamente Nero César. 666. Todas as questões do Apocalipse, na verdade, tratam de Mateus 24, que é um texto apocalíptico, que fala sobre, se você estiver no campo, corra para as montanhas, não sei o quê. Jesus está falando de destruição. Se cumpriu no ano 70. Quando Tito invade Jerusalém e queima tudo, o imperador Tito. Então, a gente não pode ler o Apocalipse ou ler o texto bíblico, seja o próprio Apocalipse, ou o livro de Daniel, ou Mateus 24, ou outros textos, né, outros textos apócrifos, como o livro de Enoque, enfim, como uma tentativa de prever o futuro. A igreja não é chamada a prever o futuro. Essa teologia Mãe de Ná, essa teologia Mãe de Ná, ela não é o chamado da igreja. A igreja é chamada para manifestar Jesus. Como é que a gente manifesta Jesus? Amando as pessoas. A nossa teologia precisa nos transformar em pessoas que têm a capacidade de amar incondicionalmente, não em prever. Então, a gente está vendo Apocalipse, nós estamos vivendo muitos Apocalipse, inclusive o Apocalipse criado pelos crentes. A gente vive um monte de Apocalipse. A gente vive Apocalipse ambiental. O Apocalipse ambiental é uma construção da nossa sociedade cristã ocidental, de consumo. O Apocalipse ambiental, por exemplo, o capitalismo, ele está fundamentado, Weber trata disso, quando pensa o espírito do capitalismo e o protestantismo. Então, o capitalismo, essa ideia de consumo exacerbado, tem raiz cristã, ou seja, o Apocalipse anunciado pela igreja foi produzido por ela. Então, assim, a gente vive muitos apocalipses, mas eles não necessariamente são o fim da humanidade, é o fim do mundo. Eles podem ser o fim do homem, eles podem ser o fim de parte da humanidade, eles podem ser um fim de um tipo de sociedade, mas a gente vive muitos apocalipses. E a igreja é chamada a se posicionar diante de todos eles. Pastor, o ateísmo militante, que eu costumo chamar de imbecil, eu falo isso porque eu sou um ateu não militante, ou um ateu não praticante, eu acho mais fofo, né? Mas o ateísmo militante, ele ataca o cristianismo de diversas formas. Mas uma das formas que ele mais ataca é numa narrativa que ele constrói, que ele diz: Cristo era um homem com mais de 30 anos e não era casado, logo há uma possibilidade de que Cristo era homossexual. O que a Bíblia pode falar disso? O que o pastor pode falar disso? Olha, eu acho muito triste que ateus usem a homossexualidade como forma de atacar. A primeira coisa que eu acho é isso, assim. Não é porque eu entendo isso vindo de um conservadorismo evangélico, de um conservadorismo católico. Se cruzam, exatamente, né? Os extremos sempre se encontram, sempre. Então, assim, eu primeiro acho tristíssimo que usem dessa forma. Olha, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Pode ser? Pode. Pode ter sido tentado nisso? Por que não? Mas também a gente precisa ter, para eu dizer que
Cristo é homossexual e tal. Meu Deus, que eu preciso entender a homossexualidade como pecado. Eu não enxergo assim. Eu até, uma vez, brincando também no TikTok, né? Eu disse assim, Cristo com certeza é LGBT. Com certeza. Não, Cristo não se sentia atraído. Então ele é assexual, LGBTQIA+. Ele tá na sigla. Se ele não sente nada, ele tá na sigla LGBT. Então, na verdade, isso não pra mim, se eu ouço alguém falando um negócio desse, eu peço um copo d'água, eu vou beber água, eu não vou discutir. Porque não me atravessa de maneira nenhuma, não me interessa. Não importa. Não importa. Não é pauta. Não é pauta, não era pauta pra Jesus, não é pauta pra mim. Tem coisas, no seminário, quando a gente é menino, a gente discute tudo. Ah, mas Deus pode fazer uma pedra tão grande que ele não possa carregar? Se Deus pode todas as coisas? Tem umas discussões que são tão imbecis, são tão bobas, mas é na época de menino. Quando a gente vai ficando adulto, assim, amadurece, a gente vai perdendo o tesão, assim, pra discutir bobagem. Eu acho que dessa forma o pastor me ajudou enquanto ser humano, porque eu acho que eu estava errado e muito radical em dizer que o ateu militante é imbecil. Na verdade, o ateu militante é infantil. Ele é infantil, ele tem pautas que são infantis. E desta forma, deste modo, nós terminamos mais um brilhante episódio aqui no Arquivo Estranho. Passa os recados, tá? Aí. E aí, gente, olha só. Se você gostou do pastor, se você não gostou também, comente, engaje. Pode xingar, pode xingar. Pode xingar, me xinga o Viaro, diz que a barbicha dele é uma coisa bonita, né? Para não dizer o contrário, mas é bom vocês engajarem, curtirem, compartilharem, até porque o pastor estará sempre aqui conosco, sempre que possível, dentro da agenda dele, mas foi uma grande conversa, né? Uma grande conversa. A gente se vê no próximo episódio, tá? Não leva a sério o que ele fala da minha barbicha. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui Forte com abraço vocês. para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Pergunta em off. Cara, eu gosto de tomar uma cervejinha no final de semana. Eu também. Aí. Fala isso aqui pra minha namorada, vai. fala, aquela da igreja, fala. Vamos dar a Silvana. Fala pra ela. Fala, Silvana. Silvana, deixa o rapaz. Só um pouquinho, né? Só um bocadinho, né? Se Jesus bebia vinho... Pois é, rapaz, ainda tem essa discussão de que... Não, é porque o vinho de Jesus não era alcoólico. O quê, meu irmão? Que não era alcoólico o quê? Deixa de viagem. Jesus ainda fez, foi assim, acabou o vinho, ele fez, foi mais, que era pro povo ficar alegre. O vinho na Bíblia é sinônimo de alegria. Ainda tem um detalhe, no Velho Testamento existe a lei de que você tinha o dízimo e você tinha o dízimo da alegria. Que era o dízimo da alegria. 10% da colheita tinha que ser transformado em vinho e você fazer uma festa só com a sua família e tomar um porre com a família. Que isso? Era o dízimo da alegria. Agora é barulheira. Então, meu irmão, é assim, eu não sou uma pessoa que bebe muito. Eu bebo vinho. É porque acho que a moderação também faz parte, tem que ser moderado, né? O que a Bíblia diz é que a gente tem o espírito de alegria, de poder e de moderação. Então, assim, vai ter momento, meu irmão, que você vai afogar a mágoa num copo de cerveja mesmo. Mas tem outras. O mundo nunca deixará de ter subterfúgios para fugir dessa realidade. Ah, sim, com certeza. Então, assim, agora, quando é pecado beber? Quando eu não consigo dizer não. Para o alcoólatra, beber é pecado. Porque o álcool toma o lugar de Deus, porque ele é Senhor sobre a sua vida. Isso aí. Para o cara que é viciado em algum tipo de droga, por exemplo, na maconha, sei lá, é pecado. Pra quem não, canabidiol aí, rapaz, tem de todas as classes, todo mundo tá usando. A diferença é que estão tomando na gotinha ao invés de fumar, mas é o mesmo efeito. Pra quem tem problemas de compulsão sexual, até o sexo é pecado. Agora, se você se domina, se você escolhe, se não é senhor sobre a sua vida, nada é pecado, a gente pode provar de todas as coisas. Show de bola. Você também pode se tornar membro do canal, enviar superchat e também nos apoiar através do site www.apoia.se/Arquivo Estranho. Se você não gostou desse vídeo, mande para alguém que goste. De qualquer maneira, a gente conta com você.